Em nome do Ecossocial, queremos dar as boas-vindas à palestrante de hoje, Lúcia Casoy. O tema de hoje é a minha experiência com a meditação da Pedra Fundamental e seus ritmos. Desejo um bom encontro a todos nós e, Lúcia, agora a palavra está com você. Obrigada, boa tarde a todos, agradeço o convite de estar aqui. Espero que minhas palavras possam ressoar no coração daqueles que me escutam de forma calorosa e encorajadora. Agradeço muito ao Ecossocial por essa iniciativa, a Cláudia pelo contato e a todo mundo que está escutando, me escutando, né? E o pessoal aí de apoio, Mônica, Juliana, Leonardo. Então, gente, meu nome é Lúcia Casoy de Queiroz. Casoy vem da Ucrânia, Queiroz de Portugal. E como uma boa brasileira, eu sou fruto de uma enorme mistura cultural e étnica. Somos todos assim, né? Eu estou com 63 anos. E isso é flutuante, né? A idade está sempre caminhando, né? E só vai para frente, nunca vai para trás, né? Então, eu estou no meu 64º ano de vida e é gratificante chegar nessa idade com muito entusiasmo, com fé, com esperança, com força e bastante atuante. Eu sou carioca da Gema, mas eu escolhi a região serrana de Nova Friburgo para morar e atuar, né? E aqui encontrei um ambiente fértil para me desenvolver e para criar iniciativas. Eu sou vinculada ao sítio Vale de Luz, o local onde nasceu a Escola Comunitária Municipal do Vale de Luz. É uma escola que atua com pedagogia Waldorf no âmbito público. Hoje essa escola não funciona mais no sítio, não, mas ela está no bairro, um bairro ao lado, pertinho, mais perto das famílias a qual ela atende, né? E lá no sítio Vale de Luz, hoje, a gente desenvolve cursos de formações para adultos. Agora, nesse momento online, a gente o faz, né, nesse momento de pandemia, a gente o faz online, através da jornada de aprendizagem, né? Lá no Vale de Luz, eu fui professora Waldorf. Eu me formei no primeiro seminário itinerante, o primeiro fora de São Paulo, o famoso CEPAPA, né? Que era coordenado pela Leonor e o Ítalo, saudoso Ítalo, Bertalô, e o Marcelo e a Luciana Petraglia, né? E aí, depois de 10 anos, eu fiz a formação em aconselhamento biográfico no Artemisia. Me formei em 2002, na turma 6. Então, eu atuo há 18 anos como aconselhadora biográfica e desenvolvo projetos aqui em Nova Friburgo, na rede pública. Eu faço parte do grupo de biógrafas do Vale de Luz, né? Eu, Leila Tamela, Rosemarie Juncken e Mariane Canella, e a gente faz biográfico com mulheres, com empresas como o SESC, e além disso eu sou docente da ILEB, que é a Escola de Formação de São Paulo, de formação em aconselhadores biográficos, né? E sou também consteladora sistêmica, além de ser mãe, avó, dona de casa, cozinheira, moro em fazenda, e estou co-criando uma ecovila, junto com 8 famílias. É muita coisa, né? Qual é a pergunta que surge? O que é que me alimenta? O que que me dá energia? O que que me leva ao entusiasmo? Entusiasmo no sentido de estar inflamada por uma força que é divina, né? Então, hoje eu pensei muito nisso tudo para trazer para vocês e, de fato, chego à conclusão de que o que me dá forças, essencialmente, é o ser antroposofia.
E para contar essa história da minha relação com esse ser, né, e com a pedra fundamental, eu queria, antes de começar, sugerir, para quem quiser me acompanhar, fazermos o Iaô como um manto protetor desse momento. Pode ser? Então, aos que quiserem, nós vamos ficar em pé, vamos fazer um Iaô muito simples, que é aquele Iaô que a gente encontra verticalidade e faz só um movimento para trás e se encontra, todos nos encontramos lá embaixo com os nossos pés, depois volta para o centro e vai para frente sem perder a verticalidade e nos encontramos todos com as nossas cabeças lá no cosmos. Então, eu vou tirar aqui o microfone para vocês poderem me ouvir, né? E assim a gente faz um manto protetor e caloroso para esse momento em que o assunto é a pedra fundamental da sociedade antroposófica. Dobramos um pouquinho o joelho, pendemos a cabeça um pouquinho e vamos buscar a verticalidade com o I interior, ouvindo esse I interior. Depois, sem perder a verticalidade, vamos tombar um pouquinho para trás, ouvindo ressoar o ar. Voltando para o centro, indo para frente, encontramos lá no cosmos, unindo nossas cabeças, no voltando então para o centro, vamos fazer mais uma vez, silenciosamente, ouvindo só esse ressoar do Iaô interno, tá bom? Dobrando o joelho. Agora, a última vez, procurando estarmos juntos. Dobra o joelho e vamos. Voltando aí no lugar, respira um pouquinho, sente essa conexão entre todos nós, esse calor que se forma. Isso, muito obrigada. Deixa eu botar aqui o fone de novo, para vocês me ouvirem melhor. Esse Iaô, só para dar uma dica, esse Iaô da verticalidade, né, que vai para trás e para frente, a gente pode fazer, é uma forma muito bonita de fazer junto com a quarta parte da pedra fundamental. Faz 4 vezes, né? Bem bonita, bem rítmico. Quem me ensinou foram os ritmistas, claro, né? A Nana, que é a professora atual lá da formação biográfica, a querida Cecília, né? Que foi minha professora a vida toda, e também, bom, muitos... A euritmia é algo muito potente, né? Uma meditação muito linda, né? Então, deixa eu contar para vocês, olha, eu desde 1990 eu participo do ramo daqui de Friburgo, que chama Ramo João Batista, né?
Mas foi em 1988 que a gente começou aqui em Nova Friburgo o Núcleo Pedagógico Waldorf, que estava vinculado, naquela época, ao grupo de estudo de antroposofia, não era ramo ainda, a gente depois fez com que se tornasse ramo quando surgiram 9 membros da Sociedade Antroposófica, né? Assim que um ramo pode se instituir, né? Foi até o Rudolf Lanz, que veio aqui, foi muito lindo, né? Ele era muito amigo da dona Gertrudes, que trouxe para cá a antroposofia, né? E foi nessa época, em torno de 1989, que eu recebi a primeira cópia, e era cópia de xerox naquele tempo, né? Vocês lembram quantos xerox a gente recebia, né? Era uma cópia de xerox do Congresso de Natal. Eu recebi das mãos do Dr. Darlan, que era meu colega no grupo de estudo dessa iniciativa que formamos aqui, pedagógica, né? Mas eu preciso ainda contar para vocês, dar um passinho para trás, que 2 anos antes, era 1986, né? Eu estava em plena crise do hipomócrito. Alguns sabem o que é isso, né? A crise dos 28 anos, para mim, foi muito dolorida, muito profunda, assim, né? Essa chamam também de crise dos talentos, mas, na verdade, é um ponto na vida também que você precisa assumir responsabilidades, mas mais do que isso, que você sente que é a partir de si, de dentro de si, do seu movimento interno, é que as coisas vão acontecer. Então, aos 28 anos, a gente está completamente formado, né? Não tem ninguém mais para passar a mão na nossa cabeça. E os próprios seres espirituais que participam da nossa formação orgânica fizeram absolutamente todo o trabalho. No dito popular diz-se que os anjos se afastam, né, aos 28 anos. E foi essa sensação muito profunda que eu senti, de muita solidão. Eu estava num lugar muito isolado, numa fazenda, com filhos pequenos. Foi uma crise muito grande que eu vivi assim, uma situação de impotência, de solidão. Sabe, naquele momento que a gente vai lá no fundo do poço? E aí, nesse momento, eu pedi muito ajuda a Deus, que me mostrasse um caminho e que eu queria servir, porque do jeito que eu estava, eu não conseguia, né? E, assim, na impotência, eu pedi, me mostra o caminho, porque eu não sei. E aí, aconteceu, né? Eu acabei indo para Friburgo, saindo desse lugar, desse sítio, e aí eu encontrei um ambiente e voltei para a faculdade de pedagogia. E lá na faculdade de pedagogia foi uma professora de filosofia que falou para mim pela primeira vez sobre antroposofia. E aí eu fui conhecer esse grupo de estudo. Na verdade, eu fui fazer um trabalho de universidade, uma das correntes que fundamentam uma linha pedagógica. E aí, a partir daí, eu fui me envolvendo cada vez mais, né, com a antroposofia, mas não era consciente para mim. Mas nesse movimento da gente criar um jardim de infância, né, e eu tinha filhos pequenos, eu acabei optando por fazer esse seminário, e no final da formação, em 1992, depois de uma palestra da Luísa Lameirão, né, eu decidi me tornar membra da Sociedade Antroposófica. Porque até ali, então, né, dos meus 28 até os 35, realmente a pedagogia Waldorf me deu um chão e me deu um caminho para eu conduzir, inclusive, meus filhos, né? E aquele xerox do Congresso Natal estava ali, né? De vez em quando eu ia lá, dava uma olhada. Eu participava do grupo de estudo, do ramo, toda semana, e todos aqueles conteúdos foram me mobilizando muito, assim.
porque eu não tive formação religiosa e meus pais vieram eles tinham uma consciência social enorme, mas eles não tinham uma conduta religiosa. Porque meu pai era católico, minha mãe era judia, então deixaram a gente livre, eram bastante intelectuais, assim. E aí, quando eu me deparei com esses conteúdos, foi uma coisa que me mexeu muito comigo, assim, como se fosse uma descoberta completamente nova. Não tinha nenhum parâmetro, entende? Assim, de nenhuma instituição religiosa. Era uma religiosidade completamente livre. Já no seminário pedagógico, eu senti muita emoção assim, com essa vivência, por exemplo, da geografia, né, de sentir a Terra como um ser vivo, e a Terra respirando, né? E aí eu senti profundamente que esse ser vivo era Cristo, porque eu no ramo, no grupo de estudo aí nessa época, a gente estava estudando o Evangelho de Lucas, né? E o Evangelho de Lucas é belíssimo, né? O amor só é possível em liberdade, né? É uma coisa linda. E eu muitas vezes chorei muito mesmo, me emocionei muito com esses conteúdos, né? Para mim, não era teórico. Aliás, eu venho de uma trajetória bem complexa, assim, porque eu tive muita dificuldade desse estudo intelectual, e o primeiro livro que eu me apaixonei, que eu li assim, completamente apaixonado, que não era obrigação escolar, foi O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, assim, a minha, eu acho que a minha índole é uma índole assim bem imaginativa, né? Não é? Apesar de eu ter uma família intelectual, eu tive muita dificuldade com esse mundo muito intelectual. E esse estudo da antroposofia me tomou de uma maneira, a partir dos 29 anos, que eu só queria estudar essas coisas. Na faculdade eu fui fazendo assim, com facilidade, porque o que me interessava mesmo era estudar antroposofia. Mas, a verdade, a pedra fundamental demorou a chegar. E aí, como membro da Sociedade Antroposófica, né, e como também professora Waldorf, né, eu fui professora Waldorf durante muitos anos, atuei em muitas escolas, aqui no Vale de Luz, Cecília Meirelles, a gente tem 2 escolas públicas aqui em Nova Friburgo, né? A gente tem o Vale de Luz e a Cecília Meirelles, é incrível de ver isso. Mas eu também trabalhei na Escola Micaelis no Rio, em Juiz de Fora também, na Paineiras, né? E aí, todo esse esforço de meditar, né, de aprofundar, de fazer esse exercício de abertura para esses conhecimentos, né? Mas a pedra fundamental, ela só se apresentou definitivamente para mim a partir de 2000, assim. Então, não tem nem tanto tempo para quem tem 63 anos, né? E aí, mas como acho que para quase todo mundo, foi a 4ª parte da pedra fundamental, né? Que é o Natal primordial, né? E esse chega mais fácil, né? Esse é a transição das eras, né? O pedido a Cristo, né? O pedido por fortalecimento daquilo que a gente quer realizar no mundo, né? Então, e quando eu comecei a lecionar em seminários, né, e a trabalhar com professores, sempre vinha essa 4ª parte da pedra fundamental, né? E aí eu, lendo a pedra, às vezes que eu conseguia estar com ela mais próxima, né, eu percebia, e com os estudos que a gente fazia, que ali na pedra fundamental tinha uma energia vitalizadora, né? Era a pedra fundamental que representava essa imagem arquetípica do ser humano, né? Mas, na verdade, assim, exceto a 4ª parte, o resto da pedra fundamental eu lia e era para mim, gente, um muro de pedra. Eu acho que para quase todo mundo, né? Porque é muito denso, né?
ali tem muito conteúdo, tem muita substância, né? E eu acho que para a gente ir chegando perto desse muro e entrando em relação com essa substância, é um caminho que não é um caminho conceitual, né? É um caminho de persistência, de criar relação. E para a gente criar relação, a gente precisa cultivar, né? E cultivando, né? E as relações mais íntimas são aquelas que se dão todo dia, né? A relação com os filhos, com o casamento, né? Com os amigos mais íntimos é de todo dia. Então, é criar relação mesmo, né? Mas, na verdade, ela realmente veio, né? Esse ser antroposofia, né? Ela se tornou minha companheira mesmo e diária, né? E meu guia espiritual só em 2007. Eu fiz 50 anos, né? Então, para quem tem 63 e meio, já tem um tempinho bom, mas realmente foi assim, foi longo esse processo de aproximação, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui, porque expressa esse meu sentimento, né, que fez com que esse ser da pedra fundamental viesse em minha direção, pegar na minha mão, expressa bem isso, as palavras finais do encerramento do Congresso de Natal. Então, eu vou abrir aqui um parêntese, porque eu estou vendo que tem bastante gente que é da área antroposófica, mas pode ser que tem alguém aqui que não saiba o que é Congresso de Natal, tá? Então, vocês me dão licença, eu vou só resumir e dizer que foi no Congresso de Natal, né, entre 23 e 24, então começou no dia de Natal mesmo, e foi até o dia 1º de janeiro de 1924, que o Steiner reconstruiu a Sociedade Antroposófica, né? Porque o primeiro Goetheano tinha se incendiado de uma maneira criminosa um ano antes, e aí ele refundou a Sociedade Antroposófica, e é uma força absurda, né? Porque imagina aquele primeiro Goetheano, que era todo feito de madeira, sendo construído durante 10 anos por pessoas do mundo inteiro, e de repente pega fogo, né? É tudo destruído numa noite só. E aí, esse ano, entre o incêndio e o Congresso de Natal, que foi a renovação da Sociedade Antroposófica, a gente tem relatos que foi muito difícil para o Steiner, né? Ele se retirou muito para decidir o que deveria ser feito, e aí ele recebeu mesmo essa tarefa do mundo espiritual, de assumir em sacrifício essa sociedade antroposófica. E o Congresso de Natal ele foi muito renovador, porque ele trouxe pessoas do mundo inteiro, né? Então, esses territoriais que a gente tem hoje em dia é fruto desse movimento que gerou o Congresso de Natal, né? E aí, nesse Congresso de Natal, de 23 para 24, nessa renovação da sociedade antroposófica, Steiner trouxe a pedra fundamental, trouxe esse mantra, né? Como uma pedra, um fundamento para todos os trabalhos que daí em diante iriam edificar o mundo. E os tijolos que iriam edificar o mundo seriam os nossos trabalhos enquanto antropósofos, enquanto membros da sociedade antroposófica. Fundamentados os nossos trabalhos nessa pedra. E ele não trouxe só o mantra, como ele trouxe os ritmos. Então, a cada dia da semana, ele trazia uma parte da pedra fundamental, que era essa primeira parte, das 3 primeiras partes, né? E logo em seguida trazia um verso, que é chamado ritmo,
que não é exatamente a pedra fundamental, mas que é um mantra, um pequeno mantra, né? Um pequeno verso que tem um resumo de uma parte, né? desse mantra. Né? E ele, ao longo desse congresso, nas manhãs, né? Isso se tratava das manhãs, ele foi orientando para que se fizesse a meditação dos ritmos. E tem um ritmo para cada dia de semana, né? Começa na quarta e vai até a terça-feira. Porque ele abre o Congresso de Natal na terça-feira, que é dia 25, mas ele começa com ritmo na quarta. E aí, hoje em dia, a gente trabalha, a gente sabe que cada ritmo desse está vinculado à qualidade planetária daquele dia. Né? Mas eu ia contar para vocês o que me aconteceu quando eu tinha 50 anos, lembra? Eu só fiz esse parêntese do Congresso. E aí eu vou ler um pedacinho que expressa isso que aconteceu comigo, que foi no dia 1º de janeiro de 24, as palavras finais, vale a pena, quem não conhece, ler. Aliás, vale a pena ler tudo o que ele traz sobre a pedra fundamental, os ritmos, né? Tudo muito lindo, mas nas palavras finais tem um trechinho que ele fala assim: de certo, nenhum outro sentimento que não seja mais profunda dor, a mais profunda tristeza, pode viver em nós diante do que aconteceu há um ano. Mas não devemos esquecer que tudo que no mundo atingiu alguma grandeza nasceu da dor. E assim, que a nossa dor possa ser direcionada de tal forma que surja dela uma sociedade antroposófica luminosa, através de seus trabalhos, meus queridos amigos. Então, quando eu tinha 50 anos, eu passei por uma profunda dor, uma imensa perda e um decisivo sentimento de impotência. E foi a pedra fundamental que me deu a mão. E a partir de então, eu a trago no meu coração. Nesse meu trabalho, dos 50 anos em diante, eu fui plantando de fato a pedra fundamental no meu coração, não só decorando toda ela, né, aos poucos, não só trazendo o ritmo, e ela foi se revelando a mim, né, assim, mostrando, e essa revelação, ela não vem de imediato, ela vem aos poucos, né? À medida que você repete, que você trabalha, que você medita, que você faz os ritmos, que você estuda antroposofia, que você trabalha, né? Algo vai surgindo, vai se revelando, na verdade, né? E aí eu fui lendo e relendo, e lendo e relendo as palavras que o Steiner usou para introduzir os ritmos, né? E aí foi cada vez mais me vindo um sentido muito profundo, muito amplo. Acho que lá dentro desse mantra tem toda essa sabedoria antroposófica, então se pode falar muito sobre isso, né? Eu escolhi aqui para falar da minha vivência, da minha experiência, mas muita coisa eu aprendi com esse livro do Prokofiev, que é o Confronto com o Mal, mas é a pedra fundamental do bem também, né? Então, a segunda parte do livro, a partir do capítulo 5, ele fala de uma maneira muito competente, né? E trazendo muitos trechos de palestras do Steiner sobre a pedra fundamental, né? Então, o que foi surgindo para mim, né? Nesse trabalho diário, nesse processo de repetir, de decorar, né? O decorar foi vindo naturalmente, né? Porque se a gente faz, repete, a gente acaba decorando. E especialmente se a gente faz os ritmos, né?
E a gente vê que tem uma sonoridade, né? E uma repetição de temas também, que não é tão difícil assim de ser decorado, né? Mas a primeira coisa que me veio assim como imagem, né, é essa clareza dessa imagem trimembrada do ser humano que é tecida ali na pedra fundamental, né? Então, a gente tem o âmbito físico, que é dos sistemas, né? Então, o sistema metabólico motor na primeira parte, né? Os membros, o sistema rítmico na segunda parte, e o sistema neurosensorial na segunda parte. E isso é muito profundo, e acho que é um trabalho de muitos anos do Rudolf Steiner, de poder trazer isso, que é essa relação com o físico, né, com os sistemas, né, e com a parte anímica toda, né? Então, tem o pensar, o sentir e o querer, né? Junto com esses sistemas. E não é uma coisa assim causal, né? Que na primeira parte que fala dos membros, então seria a parte metabólica motor, que ali está o querer. E nem na segunda parte, que é ritmo, que está o sentir, e que na terceira parte está o pensar, né? Essas qualidades anímicas, elas tecem, elas permeiam, elas têm uma direção ali, né? E o espiritual, eu falei do físico, do orgânico, né, do anímico, e o espiritual é a partir do eu, né? Então, ali tem um apelo para o eu, tem um apelo para o acordar do espírito, né? E aí tem o próprio eu no eu de Deus, o próprio eu ao eu do cosmos, o próprio eu para o livre querer. E é interessante que o livre querer está lá na terceira parte, que é do neurosensorial, né? Então tem uma diagonal aqui, tem um tecido mesmo, né? Que não é um tecido cartesiano, é um tecido mesmo de movimento e analógico, porque é muito profundo e muito rico em imagem. O Steiner mesmo fala assim que o mantra da pedra fundamental ele recebeu de Micael, né? Então, é um mantra cósmico. Então, ele não perfaz essa lógica terrena, né? Ele tem uma lógica cósmica, divina, né? E aí meu primeiro passo foi isso. Nossa, então aí tem a imagem do homem. E o meu desejo de estar sempre me alimentando desse arquétipo profundo que dá a imagem do homem completa, né? Física, anímica e espiritual. Aí o segundo elemento que me veio é que ele se dirige, né? O mantra, a pedra fundamental, ele se dirige à alma. Desses três elementos, ele se dirige à alma, ele evoca a alma 3 vezes, alma humana, alma humana, alma humana. Ele está falando para a alma, né? E a gente sabe, enquanto estudiosos de antroposofia, que é nessa alma que habita o espírito, né? Que a alma é a mediadora entre o mundo externo e o nosso eu. Então, é dentro, nesse recôncavo da alma, é que está a nossa essência espiritual, né? E aí me veio essa imagem de que ele está falando para a nossa essência espiritual. Essa essência habitual que habita temporariamente esse corpo físico. Então, ele está falando com a alma. A alma humana, tu vives. Olha, tu vives aqui, nesse momento da sua encarnação, nos membros, no sistema rítmico, no sistema neurosensorial, mas você é alma.
é uma alma espiritual, e eu estou falando para a sua alma. Eu quero comunicar algo à sua essência espiritual, né? Isso me surgiu, tá? No trabalho meditativo. Deixa eu ver. E aí, nessa experiência de repetindo, e as coisas se revelando, eu percebi que é uma outra qualidade de pensar, né? Não é um pensar que a gente estuda a pedra fundamental, é uma outra coisa. Então, é como se o exercício da pedra fundamental fosse desenvolvendo na gente uma outra qualidade de pensar, esse pensar imaginativo. Aí eu coloco uma pergunta, né? Será que é esse o pensar com o coração que o Steiner tanto nos fala? Aí me veio uma outra coisa, num outro momento, que era a partir dos ritmos, né? Porque no exercício do ritmo, especialmente no segundo ritmo, ele aponta muito para uma leitura horizontal desse ritmo. E aí, essa leitura horizontal, eu fui vivê-la também, por causa do exercício com o ritmo, eu fui vivê-la também no próprio manda da pedra fundamental. E aí foi muito impactante olhar para a pedra de uma forma horizontal e não vertical. Porque, em geral, a gente fala toda a primeira parte, que é dos membros, depois toda a segunda parte, que é do sistema ritmo, do sentir, depois toda a terceira parte, que é da cabeça, né? Quer dizer, dos membros, do pulsar do coração e da cabeça. E aí, olhar para ela horizontalmente me revelou, nesse momento, né, a primeira parte ela tratava de um ambiente do espaço, espacial. Então, os membros, a alma que vive nos membros, através do espaço, levam-nos ao mar espiritual, ou, conforme a tradução, né, no oceano do espírito. Tem esse caminho que eu fiz também, que foi pegar aquele livrinho que tem todas as traduções da Pedra Fundamental, não sei se vocês conhecem, o livro rosa, tem as várias traduções, né? E aí eu fui olhando cada tradução, eu não falo alemão, mas a primeira tem em alemão, aí eu fui olhando a tradução e o alemão, isso foi fazendo sentido para mim, que eu queria saber onde é que repetia, onde é que não repetia, as mesmas palavras em alemão e as mesmas palavras em português, por que mudava? Porque muda muito essência, ser, né? Cada tradução é uma coisa. E aí eu fui olhando qual que tradução me fazia mais sentido, eu não sei porquê, mas me fazia mais sentido. E aí eu fui fazendo a minha montagem da pedra fundamental, pessoal, pegando um pedacinho de cada uma das traduções. Então, para mim, mar espiritual tem todo um sentido, mais do que oceano. É a minha vivência biográfica, né? Eu fui criada no mar, assim, então, sei lá. E esse mar espiritual, né, que a gente vai entrando através dos membros, né? Mas está a nível do espaço. Então, entender toda essa primeira parte como um ambiente espacial. E aí toda a segunda parte, que é o ritmo, né, o pulsar do coração e dos pulmões, que através dos ritmos nos leva a sentir a essência da alma, né? Ela está no nível do tempo, é temporal. Então, se a gente vai percebendo a diferença entre espaço e tempo, a gente percebe que aqui tudo tem uma sabedoria espacial, que é de Deus, que é de criação. Na segunda, tem toda uma sabedoria temporal, que é dos ritmos cósmicos, que é do Filho. E em terceira, aquela terceira parte, a gente está em que âmbito? Para quem conhece a pedra fundamental, é fácil de ver, né?
da eternidade, né? A partir dos fundamentos da eternidade, os pensamentos cósmicos se revelam, né? Então, a gente alcança essa conexão com os pensamentos cósmicos. E aí, olhando de novo, de forma horizontal, para a segunda parte de cada parte, né? Que a gente tem uma parte que é microcósmica e tem uma parte que é macrocósmica, né? De cada uma dessas três partes. E na parte macrocósmica, que vai falar da configuração do cosmos em relação a esse microcosmo. Então, esse microcosmo do espaço e dos membros vai falar da primeira hierarquia, né? E a gente apela para a primeira hierarquia, a gente pede para a primeira hierarquia, né? Deixai suplicar nas profundezas, né? Então, é um pedido nosso para essa primeira hierarquia. E aí, a primeira hierarquia, que está ligada a essa situação espacial e à criação divina, né? São os serafins, os querubins e os tronos, né? Que se ela é falada ou é escrita, a pedra fundamental, tem uma diferença entre a pedra falada e a pedra escrita, né? Quando eu medito, eu misturo. A minha pedra fundamental pessoal, eu misturei a falada com a escrita. Então, eu falo para os espíritos forças, para os serafins, querubins e tronos. E quando eu for falar, eu estou falando com eles. E o que é falar com o serafim? Gente, serafim é o ser mais elevado, né? É o ser do amor. Então, eu passei a baixar a cabeça quando eu faço essa parte. Eu queria me ajoelhar, porque eu estava falando com os serafins, eu estava falando com os querubins, eu estava falando com os tronos, né? Então, a gente se dirigir a esses seres muito elevados, a gente precisa se dirigir com muita respeito e devoção, né? Então, não é simplesmente ler serafins, querubins, tronos, né? Ler é uma coisa, mas a gente sentir que a gente está pedindo algo para essas hierarquias tão elevadas, né? E aí, a segunda parte, que é essa parte que está ligada ao sistema rítmico, que está ligada ao sentir, né? Que está ligada ao filho, né? Que é o eu do cosmos, ali está muito claro que é o eu do cosmos, que é o Cristo, né? Ela toda regida, né? Esse tempo, esse ritmo do tempo, a segunda hierarquia, né? E aí a mesma coisa, né? Falar com a segunda hierarquia, né? E aí a terceira parte, que é a parte neurosensorial, que nos leva à eternidade, né? Vai falar, a gente vai estar falando com a terceira hierarquia, dos anjos, arcanjos e arqueiros, né? Então, esse apelo, esse pedido para a terceira hierarquia. E aí, cada uma dessas partes tem uma direção, né? Então, essa direção da primeira parte, que é deixar e ressoar das alturas. Vem de cima, lá das alturas, para baixo, para a terra. E é a direção divina, o próprio eu no eu de Deus, né? E termina com aquela frase que é a frase que vem dos Rosa Cruzes, né? Ex del nascimur. Do divino, a humanidade se torna ser. Então, fala toda dessa conexão com o divino, que é a primeira hierarquia, né? Criadora mesmo. E é de cima para baixo. Depois, a segunda parte é horizontal, né? Leste e oeste. Um lado que permeia o outro, né? Deixai inflamar-se pelo leste aquilo que se forma através do oeste. A segunda hierarquia. E a terceira parte é de baixo para cima, né? Então, tem direções. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. E tem ex del nascimo, in Cristo morremo, em Cristo a morte torna-se vida,
e per spiritum sanctum revivissimos. Nos pensamentos do mundo do espírito, revive a alma. Essa é a revelação dos fundamentos espirituais. Enfim, tem muita coisa que a gente vive, se pode falar sobre a pedra fundamental, né? Mas eu queria deixar aqui algo que me veio há pouco tempo. Agora, na pandemia, eu trabalhei muito a pedra fundamental, muito. Porque nessa situação assim de sofrimento do mundo todo, né? De uma exclusão social, dessa situação tão estranha que está acontecendo no mundo, precisa cada vez mais que a gente apele para as forças espirituais que possam nos ajudar, não só como indivíduo, mas ajudar toda a humanidade, né? Quando eu falava lá em Juiz de Fora, a pedra fundamental, o doutor Marcos falava, nossa, mas que bacana que você sabe de cor, porque isso é uma doação para o mundo. Né? Trabalhar a pedra fundamental é trabalhar para a humanidade, né? Mas também é uma opção individual, né? O indivíduo, em liberdade, escolhe esse trabalho, né? E aí, a última coisa que eu queria contar para vocês é que, além de eu sentir muita força, né, renovada com esse trabalho, renovado com a pedra fundamental, mais intenso ainda do que eu vinha fazendo aqui na pandemia, né? Porque eu encontrei força para trabalhar muito, muito. Ficou muito claro para mim o quanto que a pedra fundamental ele mostra um caminho para a gente. Ele quase que pede uma tarefa. E está ali o tempo todo. Pratica, pratica, pratica. Quem conhece a pedra fundamental? Em algumas traduções é exercita, exercita, exercita. Tem nas 3 partes esse pedido. E esse exercício, essa prática diária, ela quer chegar aonde? Então, na primeira parte tem pratica o recordar espiritual. E é muito interessante olhar para isso, porque é na primeira parte que a gente está falando do metabólico, que a gente está falando dos membros, que a gente está falando de Deus, da criação, do querer mais profundo, que ela pede para a gente praticar o recordar. E aí, se a gente pensar um pouco o que é o recordar, que é o próprio trabalho biográfico, né? O recordar é um acordar do eu. O eu precisa estar presente para criar todas essas imagens, recriar a vivência dentro de si. É um trabalho do pensar, né? A gente traz de novo tudo que a gente viveu na memória, né? O recordar em espírito, né? E o recordar profundo, né? Até que o próprio eu, no eu de Deus, se torna ser. Então, se tornar um indivíduo nessa prática do recordar. E aí o segundo passo é pratica o refletir. O que seria o refletir? É possível que o refletir seja olhar para a situação que a gente recordou com um olhar mais objetivo, com um olhar mais distanciado, imagético mesmo, porque se trata toda de uma imaginação, né? Ou se a gente olha o Cristo como o eu do cosmos nesse momento, e a gente sabe que o Cristo é o eu do karma, é o senhor do karma, então esse refletir seria refletir para perceber o karma que está ali. Um refletir profundo, né? E depois a terceira parte é surpreendente, porque é na parte do pensar, é na parte do neurosensorial. E o que a pedra fundamental pede? A quietude dos pensamentos, o silêncio dos pensamentos. Não é para pensar, é para silenciar, porque aí vem a revelação.
a revelação dos fundamentos espirituais do homem, do pensamento cósmico. Então, não é esse pensamento cotidiano. E esse pensamento cósmico só vem a partir do silêncio, da quietude, de criar um vazio interior. Mas essa meditação do vazio interior, ela não se dá de repente, já não é mais essa época de criar um vazio pela respiração. A gente tem que primeiro recordar, depois refletir e, em terceiro lugar, contemplar. É isso que a pedra pede. E se a gente trabalha bastante nesse sentido, onde é que a gente pode chegar? E a pedra nos diz, o mantra nos diz, chegar a viver a essência cósmica humana, na primeira parte. A sentir o atuar da alma humana e a pensar os fundamentos espirituais humanos. E aí, pelo que o Steiner nos traz na palestra inicial, na palestra que ele abre o Congresso de Natal, ele nos fala do amor cósmico humano, que tem a ver com o amor do Pai, mas agora é o ser humano com o cosmo, criando um amor cósmico humano. Ele fala de uma imaginação cósmica humana e fala de um pensar cósmico humano. Enfim, essa é a minha última percepção da pedra fundamental, também estudando o livro do Prokofiev. Então, acho que o tempo já está finalizado, não? E aí eu queria dizer que quem tiver interesse de aprofundar sobre a pedra fundamental e seus ritmos, eu e a Rosemarie estamos disponíveis para fazer de novo, já fizemos uma vez, uma série de 7 encontros para falar de cada ritmo da pedra fundamental e de aprofundar essas percepções sobre a pedra. Então, quem quiser, quem se interessar, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que a gente monta um grupo e a gente faz. Já perguntei para a Rosemarie, eu falei, Rosemarie, você topa? Se tiver alguém interessado? Aí ela falou, não, vamos fazer sim, tá? Então, é isso. Eu acho que eu queria terminar, posso ainda falar uma palavrinha? Sim, falando do Cristo, porque, assim, toda a pedra fundamental aponta para a quarta parte, né? Que é essa parte do Natal primordial, né? Então, só trazer assim, palavras do Steiner mesmo, quando ele termina na abertura do Congresso de Natal, que foi no dia 25, né, de dezembro, que ele fala assim, e podemos reforçar da melhor maneira esse calor da alma e essa luz da alma de que necessitamos, se os vivificarmos com aquele calor e aquela luz que brilhou na virada dos tempos, como luz do Cristo nas trevas cósmicas. E aquela primeira noite de Natal que aconteceu há 2000 anos, queremos vivificá-la em nossos corações, em nosso sentir, em nossa vontade, para que ela nos ajude quando entregarmos ao mundo aquilo que brilha ao nosso encontro através da luz do pensamento do amor, da pedra fundamental dodecaédrica do amor, configurada segundo o cosmo e transplantada para dentro do humano. Então é isso, meus queridos, que eu mais ou menos preparei para trazer hoje para vocês. E estamos abertos para continuar, e se houver alguma pergunta ou alguma consideração, estamos aqui. Obrigado pelos ouvidos. É ótimo poder falar isso com quem escuta com atenção. Não, Lúcia, em função do horário, e surgiu apenas uma pergunta
pergunta mesmo no chat, então vamos respondê-la, né? Se você quiser, e depois nós já encerramos, né? A Sirlene pergunta: você tem alguma recomendação para colocar em prática para iniciantes? Então, a recomendação que eu tenho são os ritmos, trabalhar com ritmo. Tem um ritmo para cada dia da semana. E é muito importante pegar a locução, as palestras do Steiner, que ele ali traz muitos elementos, né? Ele pede mesmo para a gente plantar essa pedra fundamental dentro do coração da gente, né? Dos antropósofos, né? E aí, ler essas palestras é fundamental e trabalhar com os ritmos, porque são os ritmos que vão dando a clareza, a revelação, né? Ele mesmo fala o que são os ritmos, né? Então, olha só, a sessão de jovens do Goetheano trouxe uma ideia muito legal para a gente. Eles é que fizeram isso, eles colocaram os ritmos assim em cartões, vocês estão conseguindo ver? Cartões que a gente escreve. Então, cada ritmo num cartão, e isso ajuda muito. E esse cartão pode ter a cor do planeta daquele dia, pode estar lá o desenho do planeta, colocar atrás o que o Steiner coloca, fala sobre esse ritmo. Então, a gente tem um cartãozinho para cada dia. A gente pode pegar o cartão de manhã cedo e olhar, e trabalhar, e decorar, e meditar, né? Nesse ritmo desse dia da semana. É muito bacana ter isso aqui. Às vezes, colocar todos assim é interessante. É isso. Então, Lúcia, muitíssimo obrigada pelas tuas palavras. Acho que até não teve tanta pergunta, porque está todo mundo em profunda reflexão, né? Eu, pelo menos, estou assim, imersa na reflexão. E muito obrigada, né, por tudo que você trouxe. Então, eu que agradeço profundamente essa oportunidade, né? Poder elaborar esses assuntos, escrever, estudar, pensar no que é essencial de estar falando. É uma grande oportunidade, né? Então, agradeço ao Ecosocial muito, a todos vocês que estão na organização e aqueles que corresponderam a essa proposta. Obrigada. Nós que agradecemos especialmente a você e a todos, e desejamos uma ótima semana, e até o próximo Gotas.